Olá, boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, eu quero começar meu vídeo hoje que eu não amanheci muito bem. Eu amanheci hoje, não amanheci legal. 4 horas da manhã eu estava passando mal. Fui para o hospital, fui medicada e voltei de lá umas 8 horas. Fui dormir um pouco por causa do remédio, né? Aí levantei, lavei minha loucinha, fiz o almoço pro meu marido, lavei o uniforme dele, abri janela, abri porta e que esse mal vá para da onde ele veio. Nós temos de profetizar sobre a nossa vida que o mal não tem poder sobre nossas vidas. Porque Jesus morreu numa cruz e a palavra de Deus fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a nossa ansiedade, todas as nossas desilusões, todas as decepções, tudo aquilo que nós aborrece, Jesus levou sobre si naquela cruz. Então, por que nós tememos quando estamos doentes? Quando existe um problema na família, um problema dentro de casa, por que a gente se abala? Por que a gente entristece o nosso coração? Nós se entristecemos porque ainda nós somos carne. Nós vivemos aqui nessa terra. E a palavra de Deus diz que nós pecamos até em pensamento. Forte, né? Pois é. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós pecamos. Nós somos falhos. Não adianta nós bater no nosso peito que nós somos santos, porque não somos santos. Porque o próprio Deus, ele olhou de lá de cima para a terra e ele viu que não tinha um justo sequer. Então nós falhamos. Só que nós temos de corrigir os nossos erros. Nós temos de focar a nossa vida a Cristo. Nós temos de focar pôr o nosso alvo só em Jesus, olhar só para Jesus, esquecer o lado direito, esquecer o lado esquerdo e muito menos olhar para trás. Nós temos de seguir em frente com foco em Cristo. A enfermidade, ela vem para nos destruir, mas Deus, ele nos ensina pela sua palavra que nós temos que ter fé, que nós temos de viver debaixo da graça, que nós temos que ser constantemente, viver em oração, para que quando vem essas lutas, essas enfermidades, não venha nos derrubar, desanimar. Hoje me senti desanimada, cedo, mas graças a Deus que logo passou. Eu levantei a cabeça, levantei da cama, levantei a cabeça, abri a minha porta, minha janela, para sentir aquele ar, aquele brilho de sol que estava nessa manhã. E olhar que tem muitas pessoas que vivem uma vida pior. Não pode andar, não pode enxergar, né? Tá na cama de um hospital. Tá com uma doença incurável. E nós aqui falando, enxergando, andando, é pouco. E também tem mais outra coisa. Se Jesus levou as nossas enfermidades sobre a cruz, por que nós vamos ficar temendo, né? Jesus, ele levou tudo de nós. Nós era culpado. Mas ele assumiu tudo sobre ele, para nós viver em paz, para nós viver livre,
para nós viver feliz, porque Jesus já levou tudo aquilo que estava em nossa vida de ruim, Jesus levou sobre a cruz. E é assim que nós temos que viver, dando graça, agradecendo a Deus pelo amanhecer, pelo anoitecer, por tudo aquilo que o Senhor tem dado na nossa vida. Nós temos de agradecer. E também a palavra de Deus diz: amai a Deus mais do que qualquer coisa desta terra. Se nós colocar o nosso coração no bens, nós esquecemos de Deus. Por isso a palavra diz que nós temos que amar a Deus mais do que qualquer coisa desta terra. Porque o que nós temos hoje não é nosso. É tudo emprestado. Que um dia nós vamos voltar sem nada. Nós viemos sem nada e voltaremos sem nada. Então, para que ficar se entristecendo com coisas daqui dessa terra? Você que tem um sonho, você que tem vontade de ter algo na sua vida, corra atrás. Como diz o ditado, corra atrás do prejuízo. Sonhe, mas corra junto com sonhos. Porque Deus, Ele dá sabedoria, Deus, Ele prospera na vida daquele que corre atrás. Não é daqueles que fica sentado esperando cair do céu. Do céu não cai nada, além de chuva. Mas o Senhor, Ele nos abençoa, aquele que tem bom ânimo, aquele que corre atrás. Esse sim Deus abençoa. E depois que eu passei mal, que fiz minhas coisas de casa, aí eu tinha uns ingredientes, eu falei assim, vou inventar o meu doce de hoje. E aqui está, meu doce de hoje. Eu fiz um pudim de geladeira. Fiz uma calda de açúcar no fundo e por cima eu coloquei um brigadeiro de colher. Deve estar bom, né? Mas eu não comi não. Como a gente já tem uma idade boa, então não é bom ficar comendo muito doce, né? Aí a gente faz para os mais novos comprar. E é isso que eu tenho a dizer a vocês. Não desista dos seus sonhos. Creia que na luta vem a vitória. Creia que se você correr atrás, você consegue. Não dê lado à voz do inimigo, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Já imaginou? A vida que Jesus escolheu para nós? Vida com abundância. Mesmo que esteja morto, viverá, porque a carne ela fica, mas o espírito ela vai ao seio do Senhor. Creia nessa palavra. Tenha fé. Foque em Jesus. Faça uma aliança com Deus. E depois você tire a conclusão de como é melhor seguir a Jesus e ter uma aliança com Deus.